Senhor Jesus, eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata Maranata. E hoje você vai ouvir o testemunho da irmã Tatiane Matias, de 36 anos de idade, que é cristã há 13 anos. Eu quero chamar a sua atenção porque nesse vídeo, aparentemente simples, vai ser revelado a você uma artimanha do diabo, que é fazer você achar que as pessoas estão pensando de você o que, na verdade, elas não estão pensando. Ou seja, é engano, ilusão, mentira. O que é próprio dele, do diabo, que é o pai da mentira. Então fique atento, porque essas artimanhas ele usa desde que o ser humano habita na terra e muitos têm caído por esses enganos do inimigo. Mas o testemunho da nossa irmã Tatiane começa assim. Ela diz: Paz do Senhor Jesus, irmã Ângela. Senti no meu coração de contar um pouco da minha história, como eu conheci Jesus, o amor da minha vida. Minha família sempre foi católica praticante. Cresci na igreja católica e fiz tudo o que lá era pedido e que estava ao meu alcance. Batizado, primeira Eucaristia, crisma. Sempre estava constante na catequese e lá aprendi como ler a Bíblia. Minha família sempre falou que existia um Deus que cuidava de nós. Quando fiz 12 anos de vida, estava eu na minha escola. E através de uma colega de sala, entrei em, e aqui ela vai usar uma palavra que eu não posso falar aqui, tá? Mas que vocês vão entender. Ela diz que através da palavra de uma colega de sala, ela entrou em aí o restante você junta com são, tá? Não posso falar a palavra completa aqui, mas junte essas duas partículas. Aí depois você junta com são, entendeu, né? Eu poderia falar que é uma tristeza profunda, mas seria uma expressão muito leve para nomear isso aqui que ela tá falando, porque além dela ter tido uma né, você já sabe o restante, ela diz que não foi só isso, mas foi profunda. Então é muito mais do que uma tristeza profunda. Então ela continua: e ali começou algo sobrenatural na minha vida, através de uma fala que saiu da boca dela. Me recordo, na saída da escola, me recordo de ela olhar para mim e dizer que eu era uma bobona. Tipo isso. Mas através dessa palavra, senti algo entrar no meu coração. Pausa aqui para uma pequena observação, gente. Eu prometo a vocês que não vou fazer muitas, vou deixar minha irmã Tatiane falar. Mas veja bem, quantas vezes isso não acontece na nossa vida? Eu mesmo teria um testemunho para contar sobre isso, porque também aconteceu durante a minha infância. Mas e você? Você lembra de algo que alguém falou que entrou na sua mente, no seu coração e fez alguma diferença na sua vida? Pois é. Aí ela continua: hoje sei como as palavras têm o poder de abençoar e amaldiçoar uma vida. As palavras têm tanto poder que, através delas, quando aceitamos a Jesus como Salvador, devemos confessar em voz alta. Através da palavra que sai da nossa boca, expulsamos demônios pelo poder de Jesus. E através da palavra, o mundo ao nosso redor se move. Enfim, através daquela palavra, acredito que um demônio, esse demônio da aí você já sabe o restante, né? Ela diz: acredito que através daquela palavra, esse demônio se instalou na minha vida. Quando cheguei em casa, chorava sem parar. Ouvia vozes falando que eu não era, que ninguém gostava de mim,
que minha família não se importava se eu sumisse. Que coisa mais cruel para se dizer para uma criança, né? Mas ela disse que a voz dizia isso para ela, que ela não era ninguém, que ninguém gostava dela e que a família dela não se importava com ela e que se ela sumisse ninguém se importaria, enfim. Era uma dor, um desespero, uma loucura, que minha vontade era de ir embora daquela casa. Nossa, minha mãe, meu pai e meu irmão fizeram de tudo para eu ficar bem, mas nada fazia com que eu me acalmasse. Eu não tinha forças de dizer para eles que a voz falava isso para mim, que eles não me amavam. O inimigo queria me enlouquecer, até que foi passando os dias e minha família decidiu me levar para uma igreja. Era a igreja dos crentes. Foi a primeira vez que entrei em uma dessas igrejas. Gente, mais uma pausa aqui para dizer para vocês a importância do que a gente está falando aqui. Prestem atenção. Muitas das pessoas revoltadas que existem no mundo fazendo coisas ruins, tá? Estão sendo direcionadas, impulsionadas, influenciadas por essas vozes de demônios que falam ao coração delas, essas coisas que fazem essas pessoas ficarem revoltadas, e aí elas não valorizam mais nada, porque ninguém as ama, porque o mundo não vale nada, porque não existe esperança para elas, e por aí vai. Só para você entender que muitas das pessoas revoltadas que estão perto de você, na sua família, ao seu redor, na nossa sociedade, vivem influenciadas por essas vozes, por demônios. São pessoas aprisionadas, acorrentadas, ok? A irmã Tatiane continua agora. Porém, não durei muito lá dentro, nessa igreja, né? Onde levaram ela, igreja de crente. Não durei muito lá dentro. Chamaram o pastor e meu pai e minha mãe relataram para ele o que estava acontecendo, que eu estava chorando muito e desesperada, e que estava enlouquecendo e que eles não podiam fazer nada por mim. Nossa, lembro que eu não conseguia dizer a eles o que sentia. Era um desespero muito grande. Eu só conseguia aliviar chorando. Porém, quando cheguei na igreja dos crentes, o pastor, no lugar de fazer uma oração para mim, em vez de fazer uma oração para mim, me fez ficar na sala da escolinha com as crianças. E lá estava eu. Lembro bem que estava lá e de repente a voz voltou e disse: "O que você está fazendo aqui?" Eu respondi: "Meu pai e minha mãe me mandaram ficar aqui. Hoje sei que eu conversei com um demônio e ele ficou irado porque eu estava ali na igreja dos crentes. E ele disse: saia daqui imediatamente, suma daqui." Eu, respondendo a ele, disse: "Como vou sair daqui?" E ele falou: "Chore, chore, chore bem alto e muito alto." Eu senti uma agonia e comecei a chorar desesperada. Eu queria ficar ali, mas ele não deixava. Gente, pausa, pelo amor de Deus, eu preciso falar algo para vocês. Alguém já presenciou esse tipo de coisa na igreja? Crianças perturbadas, incomodadas, que por causa de nada começam a perturbar ali todo o ambiente. Gente, olha o que é isso, demônio. E nessa época, a nossa irmã Tatiane era pequena, era criança. Olha só quando o inimigo começa a atacar as pessoas. Olha só. Né? Porque colocaram ela na salinha das crianças, ela era pequena e o inimigo já perturbava, já queria tomar conta da vida dela. Gente, olha só o que isso nos revela, pelo amor de Deus. Como que nós temos que agir com as crianças dentro da igreja,
depois de tomar conhecimento disso, fica a pergunta aí para você. Então, continuando aqui, ela diz: comecei a chorar desesperada. Eu queria ficar ali, mas ele não deixava. Então, aconteceu que no lugar de orarem por mim, chamaram meus pais e eles me levaram embora. Ou seja, foi feita a vontade daquele demônio, né? Vamos lá. Passou-se um mês e eu nesse sofrimento junto com minha família, até que decidi no meu quarto falar com Deus. Falei: Deus, me ajuda, tira essa dor, esse desespero de dentro de mim. Eu mesmo sendo criança, lembro bem que uma voz mansa falou comigo e disse: conte para os seus pais o que essa voz ruim está falando com você. E através disso, eu vou mandar essa voz embora. Nossa, ainda me emociono da forma como Deus me escutou e me socorreu. E eu fiz o que ele me disse. Mas uma vez a opressão veio, e veio bem mais forte. E eu entrei em uma crise de choro, que eu gritava, uivava de dor, meu Deus. De um lado, a voz maligna falava que eu não prestava para nada e que até minha família me odiava. E do outro lado, a voz mansa me dizia: fale para eles o que você está escutando. Imediatamente eu gritei e comecei a chorar e consegui falar e dizer tudo o que eu sentia e ouvia. Então ela conseguiu falar para os pais dela o que é que a voz dizia para ela. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Enquanto ela não dizia o que o diabo estava fazendo, repare, ele tinha poder sobre ela. Mas quando ela ouviu aquela voz mansa, mandando ela contar aos pais o que a voz estava dizendo, o inimigo passou a não ter mais poder sobre ela. Isso nos lembra aquela passagem de João, que diz assim: todo aquele que é mau, que é do diabo, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas, porque não são feitas em Cristo. Mas quem é de Deus vem para a luz, vive na luz, ou seja, a verdade. Sempre falar a verdade, sempre tentar ser transparente, porque o inimigo trabalha nas trevas, no engano, na escuridão, na mentira, no engodo, porque é na mentira que ele consegue fazer o engodo dele, a confusão dele, e Deus não é Deus de confusão. Então devemos sempre falar a verdade e andar às claras. Tudo que ela precisava era falar aos pais aquilo que o demônio estava tentando colocar na cabeça dela. Aí ela diz que depois que ela disse isso, né, que ela conseguiu falar para os pais, aí ela diz: glória a Jesus, glória ao Rei da Glória, o amor da minha vida, a razão da minha existência. Ele ali me socorreu e mandou embora aquela opressão. Lembrando que eu ainda não conhecia a Jesus. Só hoje eu sei quem ele é. Mas continuando. Quando obedeci à voz do Senhor Jesus, ele mandou embora aquela opressão. Glória a Deus. Ai de mim, se não fosse ele. Anos se passaram e continuei na Igreja Católica. Estava eu na casa da minha família todos os anos. E no tempo da Semana Santa da Igreja Católica, a minha família se reunia para almoçar. Eu tinha nesse tempo uns 16 anos, por aí. Minha avó tinha se convertido ao Evangelho de Jesus. Ela frequentava a igreja dos crentes. Sempre, todos os dias, ela levava a Bíblia dela para pregar. Lembro que houve uma fúria muito grande na vida dela. Ela durou apenas
um ano de vida, teve apenas um ano de vida após aceitar a Jesus. E depois disso, depois da partida dela para a glória, a Bíblia dela ficou para o meu pai. Eu chorei muito com a partida da minha avó, mas ela tinha me falado que eu não chorasse, que ela ia embora, mas ia para Deus. Hoje eu entendo que ela sabia já de antemão da partida dela, que Jesus a informou, Jesus falou. Sentei no sofá e comecei a assistir o filme sobre Jesus, o filme da sua crucificação. Mas aquele filme foi diferente para mim. Enfim, continuando, eu estava assistindo o filme sobre Jesus. E, para mim, tive a impressão que naquele momento o tempo parou. Eu não escutava ninguém ao meu redor, somente estava focada naquele filme. E estava na parte que Jesus chamava os discípulos para seguir a ele. Justo nessa parte em que Jesus chamava os discípulos para segui-lo, algo ardeu no meu coração. E uma voz falou: quem é esse Jesus? Nossa, quem é esse homem que todos deixam tudo para seguir a ele? Me admirou o fato daqueles homens deixarem suas famílias por amor a ele. Não sabia eu que estava sendo evangelizada ali pelo próprio Espírito Santo. Ali, algo foi implantado no meu viver, um desejo profundo de conhecer a Jesus. Mas o tempo passou e chegou a minha adolescência. Conheci uma amiga da Igreja dos Crentes. Até que ela me convidava direto para eu ir visitar a igreja dela. Mas eu nunca consegui me firmar. O tempo passou, até que na última visita à igreja dela, Deus usou alguém para mim e falou que eu me firmasse, que eu não saísse da presença dele. Naquela noite, eu aceitei a Jesus. Porém, eu era tímida para chegar na igreja sozinha. E eu sempre combinava com minha amiga, ou tinha combinado com minha amiga, para me esperar, para irmos juntas para a igreja. Mas ela, mais uma vez, não me esperou. Foi sozinha para a igreja. A amiga foi sozinha para a igreja e deixou a irmã Tatiana para trás, né? Isso que ela diz aqui. Ela foi sozinha para a igreja e me deixou para trás. E percebi que ela fez isso de propósito. Naquele momento me entristeci e decidi nunca mais pisar na igreja dos crentes. Meu Deus. Continuando. Depois disso, ela veio me pedir desculpas, mas não adiantava. Eu já tinha endurecido o coração. Mas continuei sendo amiga dela. Nessa situação, Deus me afastou de todos os meus amigos da Igreja Católica. Era um conflito, porque eles não aceitavam de jeito nenhum os crentes. Chamavam os crentes de protestantes. E como eu comecei a ler a Bíblia e percebia que tinha coisas muito erradas na Igreja Católica, eu fui atrás de um padre para perguntar para ele por que ele não pregava a palavra como ela é. Perguntei como
eles faziam imagens de escultura e adoravam, sendo que a palavra de Deus não aprova tal ato. Até que um deles me respondeu e disse: nós não podemos falar a verdade. Se falarmos, muitos irão abandonar a Igreja Católica. Daí ele disse: por esse motivo, muitos descobrem a verdade e acabam saindo da Igreja Católica e viram protestantes. Parecia que ele não queria que eu abrisse a minha boca. Como se ele quisesse me dizer: é melhor você sair daqui e ser um deles. Mas eu imediatamente fui e falei para minhas amigas católicas tudo isso. E elas até hoje não seguem procissões, mas também não aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. O padre ficou muito chateado comigo. Espalhou para a cidade toda e até em outra cidade falou de mim. Disse que eu tinha ido entrar em conflito. E daí foi muita confusão. Comecei a ser perseguida, porque eu sempre estava indo atrás de saber a verdade. Um dia, um colega crente me falou: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Hoje eu sei que a verdade é Jesus. Foi aí que fiquei curiosa e fui atrás mesmo. Daí, Jesus afastou todos de mim, todos os católicos, e quando dei por mim, lá estava eu, somente com amizades de crentes. O inimigo da minha alma sabia que cedo ou tarde eu me renderia a Jesus. E como não, né? Para resumir, entrei em uma outra aquela palavrinha, né? Que vocês sabem que eu não posso falar. E aí tal, né? Mas esta foi oculta. Eu não contava nada a ninguém. Somente às vezes conversava com Jesus. Um dia, tão perturbada que eu estava e tão cansada de sentir um vazio, uma dor que nunca era preenchida por nada, eu fugi e fiz de tudo para preencher esse vazio. Jesus me permitiu chegar no fundo do abismo de tanta dor e tristeza, mas ele nunca me deixou. Ele sempre esteve lá para me livrar da... Outra palavra que eu não posso falar aqui, né, gente? Também peço que vocês não coloquem nos comentários essa palavra, né? Que começa com M, termina com E, que significa o final da vida. Eu sempre substituo ela aqui por deixar de viver, né? Quando finda a vida, tá bom? E aí ela continua. Ele sempre estava lá para me livrar de perder a vida. Um dia eu estava tão mal que aquela voz de antigamente, de quando eu tinha 12 anos de idade, voltou. E ela começou a dizer que, mais uma vez, ninguém sentia a minha falta, que eu poderia sumir e ninguém se importaria. Até que, em uma noite, minha amiga crente decidiu fazer um curso na mesma escola em que eu estudava e estagiava para ser técnica em enfermagem. Deus colocou ela lá porque ele sabia que o inimigo da minha alma iria voltar, mas que dessa vez era para realmente tirar a minha vida. Mal sabia ele, o inimigo da minha alma, que Jesus cuidaria de mim e me livraria
disso, de perder a vida, me livraria dele. Pois bem, em uma noite, eu tinha acabado de estagiar e os pensamentos antigos retornaram com mais força ainda. Até que minha amiga, sem saber de nada, começou a falar para mim assim: olha, tua mãe está preocupada contigo. Ela falou que sente a tua falta, porque tu sai de 11 horas da manhã e volta somente à noite, todos os dias. Minha amiga não tinha ideia que eu, naquele exato momento, pensava: nossa, minha mãe se importa comigo, ela sente minha falta. Não é isso que estou pensando, que ninguém se importa comigo. Mas a voz do inimigo voltou e disse assim: que nada, é só um momento dela se preocupar. Daí, ao ouvir isso, fiquei muito triste. Porém, Jesus, sabendo dos meus pensamentos, que eu não estava acreditando, tocou no coração de minha mãe. E ela começou a subir todos os dias para ir me buscar na porta, ou seja, na parada do ônibus, quando eu retornava da escola. Aquela disse porta do ônibus, né? Me buscar na porta do ônibus. Enfim, na porta do ônibus, na parada do ônibus, o fato é que a mãe dela começou a ir esperar ela lá na parada do ônibus, né? Na porta do ônibus. Continua. Quando vi minha mãe lá, pensei: nossa, é verdade, ela sente minha falta. Porém, no mesmo instante, a voz falava: sua boba, é somente hoje que ela vem te buscar. Irmãos e irmãs, percebam a luta travada do inimigo procurando dominar a mente dessa irmã. Veja bem, percebam a luta, percebam que o inimigo não desiste, que ele insiste, ao contrário de nós, que às vezes desistimos muito cedo, né? Pois é, o inimigo, ele é insistente, viu? Ele não desiste, ele fica insistindo, batendo, querendo dominar a pessoa. Mas a irmã Tatiana continua. Após, Jesus fez algo surpreendente. Oh, glória! Jesus tocou no coração da minha mãe para ela ir me buscar durante todos os dias da semana. Oh, glória! Até ele afastar Satanás dos meus pensamentos e eu não pensar em fazer nenhuma besteira. Glória a Deus por isso. Como não amar a Jesus? Amém. Ele é o amante da nossa alma, aquele que luta, né, que peleja pelas nossas almas. Tá aqui uma prova disso, meus irmãos. Percebam. Ela continua. Somente ele, Jesus, poderia me livrar do laço do inimigo. Teve um tempo em que eu fiquei muito magra. Cheguei a pesar 30 quilos. Eu já tinha 22 anos nesse tempo de escola. E desmaiava direto. Fiz exames e descobri que precisava tomar sangue. E mais uma vez Deus me livrou de perder a vida. Ele me guardou. Gente, era uma luta ferrenha mesmo. Ela contando assim, a gente pensa que é uma coisinha boba, mas volto a dizer para vocês, é um relato aparentemente simples, mas na verdade é uma guerra, né? E revela as artimanhas que o inimigo usa para tentar ganhar e acabar com a nossa alma. Veja bem. A irmã Tatiana continua. O tempo passou. Terminei meus estudos e me formei em técnica de enfermagem. Com 23 anos, e comecei mais uma vez a frequentar a igreja dos crentes com essa minha mesma amiga. Como falei, Deus me afastou de uma vez de todos os amigos católicos e me tirou de lá. E hoje costumo dizer que eu era
uma protestante. Sim, eu era uma protestante dentro da Igreja Católica. Então, uma vez conversando com minha amiga e revoltada porque o meu vazio da alma não acabava, perguntei para ela o que era que Jesus queria de mim, por que ele não me deixava quieta. E Deus, através dela, imediatamente me respondeu: você não me deixa te mostrar quem eu sou. Nossa, aquelas palavras bateram fundo na minha alma e eu silenciei. Então comecei a lutar contra meus demônios. Decidi conhecer quem era Jesus e ele foi aos poucos falando comigo e eu fui me apaixonando por ele. Nossa, Jesus foi me conquistando aos poucos, até que um dia, e foi no período de meses, que iria ter uma festa. E nessa festa mundana seria em uma quinta-feira. Essa festa mundana seria em uma quinta-feira. O inimigo trouxe justo os cantores que eu mais admirava. Iriam trazer os cantores que eu mais admirava para essa festa. E a festa era na quinta-feira. E no domingo tinha também uma festa na Igreja dos Crentes. Então, lá estava eu para decidir a minha vida. Um dia, à tarde, conversando com minha amiga, disse: nossa, a festa será amanhã. E ela me perguntou: você vai? E eu imediatamente disse: sabe, não sei. Eu estou começando a me apaixonar por Jesus, como se ele fosse uma pessoa, sabe? Nunca senti algo assim. Eu nunca o vi. Naquele exato momento, algo sobrenatural aconteceu comigo. Minhas amadas irmãs, eu senti um impacto entrando no meu viver, algo tão forte e tão maravilhoso que arrancou de mim imediatamente toda a dor, toda a tristeza e o vazio. Finalmente, aquele maldito vazio tinha ido embora. Aquela sensação de leveza, de paz, de amor preencheu todo o meu ser e de uma forma tão grande que a voz do Espírito Santo de Deus falou para mim: e aí, você vai para essa festa mundana? Se você for, será sua última festa. Aí ela colocou umas carinhas aqui, né? Uns emojizinhos com carinha de espanto. Você tá vendo aí, né? Eu me silenciei e percebi que Jesus estava me dando a última chance. O que eu achei mais incrível é que Jesus, o Espírito Santo, falou comigo ali na rua. Eu estava na rua com a minha amiga, apenas relatando o quanto eu estava me apaixonando por ele. E ele me correspondeu, ele me amou primeiro e esse amor nunca mais me deixaria. Então, não, eu não fui para tal festa e decidi sim ir para a festa dos crentes. E falei para minha mãe: mãe, eu vou ser uma crente. E ela disse: vá, minha filha. Então, o aceitei definitivamente como meu Salvador e como o amor da minha vida. Irmãos, percebam que essa não é a primeira vez que ela diz que aceitou a Jesus, compreendem? Mas antes disso, ela aceitou, mas ela não tinha saído da Igreja Católica, porque aconteceram aqueles problemas da amiga não esperar por ela, e aí o coração dela endureceu, né? E aí ela não conseguiu seguir, não conseguiu se firmar. Vocês estão entendendo, né? Como ela já explicou. Dessa vez a diferença, né, é que ela o aceitou definitivamente. Acredito que quando ela diz definitivamente é porque ela conseguiu se firmar. Amém? E aí ela continua:
Imediatamente começou a transformação. E ali se concretizou aquela cena do filme. Deixei tudo para trás por amor a Jesus, o Rei da Glória. Aleluia. E isso é apenas um resumo, irmã Ângela, que através desse testemunho, vidas venham ser edificadas. Hoje eu sou da Igreja Assembleia de Deus do Belém. Moro em Teresina, Pernambuco, a 30 quilômetros de Garanhuns. Meu nome é Tatiane Matias e hoje já fazem 13 anos que Jesus me conquistou. E cada dia que se passa, o amor por ele só aumenta. Ele me amou primeiro. 1 João 4, versículo 19 até o versículo 21. Ele me escolheu mesmo eu não conseguindo perdoar quem me magoou. E ele falou para mim: venha como estás, e eu cuidarei de você. Confie em mim, no final dará tudo certo. E foi exatamente o que ele fez. O amor dele me ensinou a perdoar e amar como ele ama. A cada dia aprendo mais. Hoje estou casada. Já fazem 11 anos. Tenho uma filha de 4 anos. E ainda oro para minha família aceitar a Jesus. E assim que isso acontecer, eu retornarei aqui e falarei do grande amor dele. Já vou fazer 36 anos. Costumo dizer que eu poderia ter sofrido menos se eu tivesse aceitado a Jesus bem antes. Ele é o amor verdadeiro e o único, aquele que me ama mesmo sabendo tudo sobre mim. Aleluia! Durante toda essa jornada de conhecimento, para tentar encontrar um sentido para minha vida, Jesus me livrou de perder a vida inúmeras vezes. Ele me livrou de, aí ela usa uma palavra que eu não posso dizer, mas eu vou dizer assim, ser violada, né? Entendam, mulheres. Ela diz, Jesus me livrou inúmeras vezes de de perder a vida e também me livrou de ser violada. Me livrou da dor e do vazio terrível. E que Deus abençoe a cada um que irá escutar. Obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. E aqui termina o testemunho, né, da irmã Tatiane. Gente, meus irmãos e minhas irmãs, se ela pudesse contar todos esses livramentos que o Senhor deu para ela, repare que o testemunho dela seria bem mais longo, mas é sempre assim, né? A gente tem que resumir. Mas percebam, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é para a luta, irmãos, a luta, a guerra ferrenha que é para ganhar, gente, uma alma para o reino dos céus, né? O Senhor Jesus, ele nos chama para a sua obra, para evangelizar, para orar pelas pessoas, né? Para que haja libertação. E nessa luta, nessa guerra, Jesus, ele tá no pilotão de frente. Ele é o general de guerra. Perceba como ele guerreou por essa vida. Ele é o primeiro interessado. Jesus falou assim, eu trabalho, né? Eu trabalho, no Evangelho de João ele diz, eu trabalho, eu não paro de trabalhar, e o meu Pai trabalha também. Então o Senhor Jesus é o primeiro que está trabalhando pelas almas, e ele nos chama a trabalhar também, a colocar a mão na massa para trabalhar pelas almas, gente. Mas ele é o primeiro que está trabalhando no mundo espiritual, onde nós não vemos, mas creia. Jesus é o primeiro interessado em libertar o seu parente, o seu amigo, a sua casa, a sua família. Ele é o primeiro interessado, ele está colaborando com você, você não está sozinho. Perceba nesse testemunho que coisas espirituais foram reveladas. Jesus está trabalhando pela libertação das almas. Amém? Então, queridos irmãos e irmãs, um grande testemunho não é só aquele que você vê a perna de um aleijado, né?
crescer ali na sua frente. Não é só uma pessoa ser curada instantaneamente, entendeu? Mas é também esse aqui, da salvação de uma alma. O maior testemunho é o da salvação de uma alma. E que luta tremenda foi travada aqui pela alma, pela vida da irmã Tatiane. Mas Jesus, ele é vencedor, né? E como ele disse, né? Eu venci o mundo. Nós podemos dizer, irmãos, né? Que nós venceremos também. Porque ele está na frente. Amém? Então, ele venceu o mundo. E nós também venceremos. Apesar das aflições, teremos aflições, mas venceremos. Não se preocupe. Continue orando por quem você está orando, porque o Senhor está guerreando por você. E é isso que eu queria dizer. Que Deus vos abençoe. Amém? E fiquem com Deus em nome de Jesus. E é isso aí. Amém.